nos possibilite realizar o projeto de educação das nossas almas. Nós estamos comemorando em 2006 145 anos de O Livro dos Médiuns, essa obra notável de Allan Kardec, do Pentateuco. É uma obra de metodologia que trata da nossa relação com o mundo espiritual, uma relação permanente que nos envolve em todo lugar onde nós estamos, que diz respeito às questões fundamentais dos nossos interesses em todo o sentido da vida. E examinando o capítulo 29 da segunda parte do Livro dos Médiuns, nós temos um texto que fala a respeito das reuniões instrutivas. Para falar das reuniões instrutivas, Allan Kardec informa que aquele tempo em Paris, a época das mesas girantes, as criaturas nos grandes salões da capital, porque houve o envolvimento do planeta Terra com a primeira ostensiva manifestação dos espíritos, a partir do caso das irmãs Fox nos Estados Unidos, e como Paris naquele tempo era o centro da observação científica da Terra, o caso foi parar exatamente nos salões de pesquisas ou mesmo de folguedos da Cidade-Luz. E examinando exatamente esta questão que lhe foi posta, o notável cientista francês, esse psicólogo, esse médico, esse extraordinário perceptor da realidade espiritual, que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, ele falou que se propunham naquele tempo a 3 tipos de reuniões a respeito desse tema tão importante, que é a relação entre os chamados vivos e os chamados mortos. As reuniões frívolas, as reuniões experimentais e as reuniões instrutivas. Havia público específico para cada espécie destas reuniões. As frívolas eram reuniões de criaturas que estavam apenas querendo divertir-se. Colocava-se um copo d'água sobre a mesa e fazia-se pergunta a esse copo d'água e ele fazia movimentos de respostas previamente convencionadas. Havia a famosa prancheta, que era uma peça de madeira à ponta da qual se colocava um instrumento de escrever. E se produziam textos respondendo perguntas mentais das criaturas. O ser humano sempre foi muito chegado a essas questões espetaculares. Muita gente não se preocupa muito qual é a repercussão que devam ter na condução do nosso destino, na nossa conduta, no nosso dia a dia, mas gostam daquilo que é espetacular. Havia um outro tipo de público que tratava das reuniões experimentais. São aquelas pessoas tipo São Tomé, que gostam de tocar para ver. O experimento tem que ser materialmente possível de aferição, sem o que eles não dão atenção a nenhum chamamento de estudo que não ofereça essa perspectiva. E por fim, Kardec distinguiu aquelas criaturas que se interessavam pelas reuniões instrutivas. E falando das reuniões instrutivas, ele nos orientou que nas casas espíritas, nos nossos lares, porque o lar e o templo são as escolas da fé, que nós tendêssemos a dar preferência para a realização das reuniões instrutivas. E ele falou as qualidades que deveriam ter as reuniões instrutivas, que elas deveriam ser úteis, que elas deveriam ser sérias e que elas deveriam ser disciplinadas. 3 qualidades indispensáveis para as reuniões instrutivas.
sejam úteis, que elas construam alguma coisa para a pessoa que aqui vem. E que a pessoa que aqui vem, ao sair daqui, saia com alguma perspectiva nova para a realização do seu progresso. Ou seja, que seja possível que ela saia pelo menos alguma coisa melhor do que quando entrou. E ele dizia a respeito da disciplina das reuniões instrutivas. As reuniões instrutivas, elas devem ter hora de começar e hora de terminar. Elas devem ter uma programação previamente estabelecida para que nós estejamos observando a metodologia do trabalho na aprendizagem. Isso é indispensável. E ele falava dos resultados que deveriam atingir as reuniões instrutivas. Ele falou bem das qualidades, 3 qualidades: que sejam sérias, que sejam úteis, que sejam disciplinadas. Depois ele vai falar dos resultados que elas devem alcançar. Ele diz assim: cordialidade recíproca entre todos. Nós temos que ser fraternos. Nós estamos aqui para aprendermos a lidar com a sociedade humana. Muito mais isso deve acontecer no nosso ambiente de reunião. Que haja cordialidade recíproca entre todos os membros dessas reuniões instrutivas. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Olha que coisa interessante. Perfeita comunhão de vistas é uma coisa, é entender o mesmo ensinamento de uma mesma maneira. Isso é muito difícil na Terra, porque para compreender alguma coisa a pessoa depende não apenas de como essa coisa é exposta, de como ela é escrita, de como ela é apresentada, mas depende também da sua capacidade de ver. Jesus nos dizia que era preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nem todos que veem enxergam. E dizia um cientista do ensinamento, um pedagogo extraordinário, que nos esforços de aprendizado na Terra, enxerga sempre melhor quem tem abertos os ouvidos. Não são os olhos. Enxerga sempre melhor quem tem abertos os ouvidos, ou seja, a capacidade de perceber, ela está muito mais na nossa sensibilidade. Então isso é perfeita comunhão de vistas. E depois o outro resultado, perfeita comunhão de sentimentos. Meu Deus, o nosso coração está sendo trabalhado. É preciso que haja então uma harmonia vibratória, um crescimento dessa percepção vibratória de um irmão para com o outro. Porque nos mundos mais avançados, nos mundos mais elevados, as criaturas não dependem de linguagem articulada para se comunicarem. E há pessoas que não isso. Tem gente que a gente se aproxima dela, apenas de olhar nos olhos a gente sabe o que está dizendo. Muito bem, isso é uma realidade clara. E depois vem o outro resultado. Ele diz assim: um só desejo deve mover a todos, lá nas reuniões instrutivas. Um só desejo, o de se instruir e melhorar. Não há nenhum outro desejo, curiosidade, tá? Saber que prêmio vai dar na loteria, com quem se vai casar, tá? Não está nesse projeto. É um só desejo de se instruir e melhorar. E o objetivo central seria que todos nós buscássemos a fraternidade pura, estruturada na caridade verdadeira, à luz do Evangelho de Jesus. De maneira que, diante desse capítulo 29 das reuniões instrutivas, a gente percebe que nós vivemos num mundo de criaturas, todas elas encarnadas com o mesmo objetivo que nos impulsiona.
Evidentemente que existem as maneiras diferentes de se ver os projetos de Deus na Terra. Embora esses projetos sejam uma só coisa para todas as criaturas, há as mais diferentes nuances de percepção dos projetos de Deus. Como nós vivemos na Terra, nós estamos aí diante dos veículos de comunicação. Nós vemos aqui a revista Veja, numa edição recente, em que traz o estudo de capa sobre corpo e mente. A única distinção entre a percepção espiritista ou a concepção espiritista e o que aqui está sendo discutido é que no lugar de mente, aqui nós, os espiritistas, colocaríamos espírito, tá? Porque a ciência da Terra, e não vamos criticá-la porque ela é muito precavida, ela quer pegar coisas em que ela possa dimensionar através dos seus instrumentos de contato. Muito bem, ou de registro, não é mesmo? Ela está tratando aqui da mente porque é a mente que ela pode perceber com seus instrumentos. Ela pode pegar lá um instrumento de radiografia e examinar a mente. Pode pegar lá um instrumento de tomografia computadorizada e hoje perceber as várias regiões da mente desenhadas por colorações. E podemos pegar uma ressonância magnética que penetra profundamente nos nossos tecidos. Mas ainda são poucos os cientistas da Terra que estão buscando um outro aprofundamento, que é ir além do que eles chamam de mente, que é ir além daquilo que nós chamamos de percepção puramente física. Seria o campo da percepção extrasensorial. Para nós espíritas, apenas a percepção do mundo espiritual, onde o ser humano na Terra se identifica por 3 padrões, segundo os egípcios, lá, ba e cá. Segundo os espiritistas, corpo, espírito e perispírito. Na verdade, esse assunto de que nós vamos tratar hoje está sedimentado extraordinariamente no nosso perispírito. E a matéria de Veja, que serve para nós vermos a primeira parte do nosso... Nós vamos trabalhar com 3 programas. O primeiro programa, rapidinho, nós passamos ele aqui. 3 arquivos, não é mesmo? O segundo arquivo, que é o desenvolvimento básico. O terceiro arquivo, que é o que nós chamamos de agradecimento. Muito bem, o texto da Veja diz assim: o grego Hipócrates, que viveu entre 460 e 377 a.C., considerado pai da medicina, sustenta que a boa saúde depende do equilíbrio entre o que se acreditava serem as 4 substâncias essenciais ao organismo: as bílis, amarela e negra, a fleuma e o sangue. Muita bile negra, por exemplo, levaria à depressão. Conforme nós estamos vendo, a depressão não é coisa de hoje. 460 anos antes de Cristo, já Hipócrates faz a sua preleção sobre que a bile negra era uma percepção da época da medicina, levaria à depressão. No século II, o médico galeno, que viveu entre 129 e 216 depois de Cristo, ele defende a teoria de que as paixões como a tristeza, a raiva e a luxúria, o medo, constituem doenças e deveriam ser diagnosticadas e tratadas como tais. Evidentemente dizendo que elas estariam radicadas no nosso organismo puramente físico. No século XVI e XVII, a medicina passa a fatiar o corpo em diferentes sistemas, valorizando as estruturas orgânicas em detrimento da experiência subjetiva. É descoberto o microscópio. Em 1676, o holandês Antonie van Leeuwenhoek faz a primeira descrição da bactéria. Pela primeira vez, também comprova-se que alterações anatômicas estão associadas a algumas doenças. A
boa saúde parece não depender em nada das emoções. Tudo seria matéria. Matéria palpável, essa matéria que está sujeita a extensão, a piso, não é mesmo? A começo, meio e fim. No século XIX, a psiquiatria, o psiquiatra alemão Johann Christian Ehrenberg, ele viveu entre 1773 e 1843, é um dos primeiros a usar o termo psicossomático. Para ele, ao contrário do que pregam seus colegas, a história pessoal de cada paciente é essencial para o sucesso de um tratamento. No livro Desordens da Alma, de 1818, Ehrenberg defende que as paixões sexuais contribuem para a manifestação de tuberculose, epilepsia e câncer. Na virada do século passado, evidentemente, o neurologista austríaco Sigmund Freud, 1856-1939, cria a psicanálise. Ele próprio não se ocupa particularmente do efeito dos fatores psicológicos nas doenças orgânicas, mas seus estudos terão grande influência na estruturação da medicina psicossomática. Ao debruçar-se sobre a histeria, Freud busca compreender o peso do psiquismo nas manifestações somáticas. Isso é matéria de uma revista que está circulando nas bancas. As revistas históricas, certamente para todas as pessoas lerem, e que nós estamos apenas trazendo aqui para chegarmos na doutrina espírita para ver como foi que ela tratou sempre. Na década de 20, do século XX, tá? O fisiologista americano Walter Cannon, 1871 a 1945, professor da Universidade de Harvard, foi o primeiro a demonstrar em animais o impacto do estresse sobre o organismo. Ele chamou essa cascata de eventos de síndrome da fuga e luta, o conjunto de reações disparadas pelo organismo em situações de perigo ou de pressão. Alguns anos mais tarde, o fisiologista austríaco Hans Selye, 1907-1982, estabeleceu pela primeira vez os efeitos deletérios do estresse em seres humanos. E o estresse hoje é matéria super modernizada, matéria do momento. Na década de 30, vários psicanalistas europeus emigram para os Estados Unidos. Entre eles o húngaro Franz Alexander, 1891-1964. Discípulo de Freud, ele é o responsável pela inclusão do estudo da psicanálise em cursos de medicina. Para Alexander, muitas doenças resultam da repressão dos afetos. Úlcera duodenal, hipertensão e asma, por exemplo. Na década de 40, nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Anzio, na Itália, o anestesista americano Henry Beecher, 1904-1976, percebe que alguns soldados não precisavam de morfina para o alívio da dor. Ao receber injeções de uma solução salina, água com sal, acreditando ser morfina, os combatentes paravam de sentir dor. Beecher cria então o termo efeito placebo, considerado uma das grandes provas do poder de sugestão do cérebro no tratamento de doenças. Recentemente nós tivemos aqui na América Central um exemplo parecido de um hospital de paralíticos que foi tomado de pronto assim por um incêndio devastador. E o corpo de bombeiro foi chamado, mas à distância ele demorou a chegar, e enquanto ele não chegava, um percentual altíssimo dos pacientes paralíticos levantaram-se dos seus leitos e fugiram das chamas. Década de 50, ganha impulso a teoria de que eventos como a morte de um parente, divórcio ou demissão do emprego podem desencadear perturbações psicossomáticas. Naquele caso lá dos paralíticos, eles não eram
paralíticos. Eles estavam paralíticos. Nas décadas de 70 e 80 surge a psiconeuroimunologia, linha de pesquisa que investiga as interações entre o comportamento, funções neurais e o sistema imunológico. Até então não se acreditava numa ligação entre os sistemas imunológico e nervoso central. Ano 2000, um estudo publicado na revista científica Nature sugere novas pistas de como o organismo combate as infecções. Cientistas descobrem o papel do nervo vago na modulação de processos inflamatórios. Ele se comunica com as células do sistema imunológico e regula a produção de citocinas, as moléculas que carregam a mensagem de que é preciso combater uma infecção. O vago é o principal nervo do sistema nervoso autônomo parasimpático, responsável pela troca de informações entre o cérebro e o restante do organismo. Sempre onde houver cérebro, nós estaremos colocando a palavra espírito. Tá? E hoje, com os exames de neuroimagem que permitem flagrar o cérebro em plena atividade, firma-se a relação entre o funcionamento cerebral e a manifestação e a recuperação de várias doenças. Esse foi o progresso, mas até hoje essa questão se afirma em relação ao corpo e à mente. São raros cientistas que não são aceitos pela comunidade científica que tratam a mente como espírito. E aliás, esse próprio texto da Veja aqui, a gente se permite isso aqui sem ser uma crítica, tá? Ele chama de panaceia, isso nós estamos tratando aqui. Tá? O próprio texto aqui chama de panaceia. Muito bem. O que ocorre, porque ele trata ali da questão observada do ponto de vista das religiões, e faz essa afirmativa. Muito bem. O que a gente observa é que esse texto trata de uma questão delicada, e essa questão da mente, dizem eles, e eu digo questão do espírito, ela interfere fundamentalmente. Eles trazem na reportagem a história de uma família real, que aqui está, na questão da fertilidade feminina. Tá? A história que eles trazem aqui é de um casal que havia 10 anos de casado, por mais que se esforçassem, a mulher não engravidava. Eles fizeram um trabalho de inseminação artificial e ela teve uma gravidez tubária. E teve problemas seríssimos com a sua gravidez tubária, tem que passar por cirurgia muito delicada. E ela então desistiu dessa tentativa de ter filhos. Tá? Ela então, depois de chorar muito, né, o olho inflamado, chorar, isso é notável para aquelas pessoas que têm a sensibilidade aguçada. Essa questão de chorar, inflamar os olhos não faz mal para ninguém, desde que não sejam aquelas queixas e mais queixas contra a justiça de Deus. Você fala da criatura humana, muita emoção positiva leva a pessoa a chorar. Uma sinfonia de Beethoven bem interpretada é uma pessoa que tem sensibilidade a essa manifestação de alegria que vem atrás das próprias lágrimas. A lágrima pode ser de alegria também, muito bem, mas ela chorava muito, a mulher, e eles resolveram adotar. E enquanto ela estava naquele trabalho de vai e vem, buscando documentos para o Poder Judiciário, para trabalhar a adoção, ela percebeu que a sua menstruação estava atrasada. E ela se assustou com aquilo, tá? Se assustou, terminou de preparar os papéis e fazer o exame, está grávida. Eu achei curioso isso aí por duas razões. A primeira razão é porque eu passei por essa experiência no meu ambiente de trabalho. Eu fui durante 30 anos funcionário do Banco do Brasil. Trabalho para o banco ainda, mas não mais como funcionário, apenas como advogado. Muito bem, nesse período eu tinha um colega de serviço que fazia 15 anos que era casado e se angustiava muito porque havia um interesse profundo da esposa em ter
filhos e não engravidavam, mas não engravidavam. Ele falava que eles tinham feito todos os exames médicos, não havia nada de errado com eles, mas a mulher não engravidava. E eles então, eu participei disso de muito perto, mas de muito perto mesmo. É uma pessoa muito relacionada comigo e eles resolveram adotar. Então logo adotaram a primeira criança, a mulher começou a engravidar, vieram depois mais 4, deles 15 anos de casados. O que a gente percebe é que há alguma coisa de muito mais misterioso entre a selva, do que dizia Shakespeare, do que a vã filosofia pode imaginar. E aí o livro dos Espíritos vai nos possibilitar uma percepção nítida disso. Ele diz lá, o livro dos Espíritos, questão 617, que trata das leis morais, né? As leis morais começam a ser estudadas na questão 614, que trata da lei de Deus ou da lei natural. Depois de examinar que a lei natural é a mesma de Deus, elas são uma só coisa. Elas mostram ao homem e à mulher o que devem fazer e o que não devem fazer. E eles só são infelizes quando delas se afastam. É a resposta lá da questão 614. Nós vamos ver uma outra pergunta de Hipólite, esse notável pensador que aprendeu a trabalhar com o texto, a trabalhar com a ideia resposta no papel, com o maior pedagogo que a Terra conheceu, que foi Pestalozzi. E ele então vem perguntar para os espíritos, na questão 617, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa, e não somente o procedimento moral, as leis divinas, as leis divinas. Os mensageiros responderam assim para Allan Kardec: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Eu achei profundamente curioso quando ele fala do sábio que estuda as leis da matéria. Ele usa apenas um verbo. O verbo é estudar. Todavia, quando ele fala do homem de bem, ele usa um verbo a mais, que é o verbo estudar. Estuda e pratica, porque a gente estuda exatamente para isso. A gente aprendeu, dentro ainda da pedagogia, que nos primórdios das nossas universidades, das nossas escolas na Terra, a gente aprendia para saber. Muito tempo depois da experiência, a gente passou, dentro da pedagogia, a estudar para fazer. Primeiro estudar para saber, depois de um estágio prolongado de experiência, estudar para E a depressão, ela estaria sedimentada exatamente naquilo que nós possamos compreender como sendo felicidade que todo mundo quer ter. Tá? Para nós, os espíritas, a felicidade com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. A posse do necessário é muito subjetivo, porque o que é necessário para mim pode não ser para uma outra pessoa que gostaria de ter ilha no Pacífico e avião a jato particular. Nós estamos verificando que até um cineasta, que ele produziu uma película notável, chamada de Náufrago, ela é protagonizada por um ator extraordinário, Tom Hanks, feito perdido de uma hora para outra numa ilha, depois de um naufrágio, sozinho, sem nada. Naquele lugar lá, ele percebeu
que ele precisava de abrigo, precisava de água potável para beber, na mesa de comida para comer. E ele então se viu em apertos, porque era um sujeito rico até aquele momento, tinha tudo à mão a hora que quisesse. Ele percebeu que não era mais assim, roupa passada no guarda-roupa, chegava e escolhia a camisa, vestia, a hora que quisesse a gravata, né? Ali ele tinha roupa no corpo só e pronto, era só aquela. Muito bem, ele percebeu que não eram suficientes o abrigo, não eram suficientes, tá? A comida, nem a roupa de vestir, nem a água de beber. Não eram suficientes, ele precisava de alguma coisa mais, ele precisava de papo. O necessário para ele era de papo. Ele criou um determinado personagem, chamado Sr. William mesmo, Sr. Wilson, para ele conversar com ele. Então a necessidade, ela, mesmo no sentido material, ela às vezes vai além do que a gente que tem tudo, não é mesmo? O que a gente precisa, automóvel para andar, dinheiro para gastar, comida para comer, cama para dormir, a gente não consegue perceber essas coisas. Mas com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É muito difícil. A consciência tranquila vem o dever retamente cumprido. Então, as pessoas, elas costumam entrar em depressão exatamente por falta daquilo que ela entende como necessário. E há muita gente que entende como necessário aquilo que para ela é inalcançável. Seria muito mais prudente que ela resolvesse através da compreensão daquilo que lhe é possível. Mas ela não quer pensar assim e por isso entra em depressão. A questão da felicidade, a gente pode ver às vezes a felicidade no sentido material. Como é que nós percebemos a felicidade no sentido material? Através de 3 indicativos. Tá? Dizem os filósofos que a felicidade material, ela só pode ser percebida se as pessoas tiverem numa mesma oportunidade, tiver dentro de si essas 3 coisas simultaneamente: tempo, saúde e dinheiro, felicidade no sentido material. E mesmo no sentido material, esse filósofo nos ensina que a felicidade material, ela é utópica, tempo, saúde e dinheiro. Porque quando a gente é muito jovem, tá? A gente tem tempo e saúde, mas não tem. Quando a gente chega na meia idade, que aí bravo, tem que preparar a vida, sedimentar, acabou de formar, casou, tem que fazer o pé de meia. Aí a gente tem saúde e dinheiro, mas não tem. Quando a gente fica na decrepitude, na velhice, mesmo, a gente tem dinheiro e tempo, mas não tem saúde. Daí porque é utópica a ideia da felicidade material. Seria prudente, então, que as criaturas se convencessem disso e percebessem que há uma outra felicidade possível, muito mais ampla, muito mais perfeita e muito mais realizadora. Muito mais realizadora. Então nós vamos ver a respeito da questão da depressão, das suas causas e consequências. Entre causas e consequências da depressão nós temos o aborto. O quadro abortivo, quer dizer, a pessoa que atentou deliberadamente contra a vida e limpeza da criança, tá? Porque se você vai dispor contra a vida de uma pessoa que tem a mesma possibilidade de reação que você teria, é uma coisa, mas a criança não tem nenhuma possibilidade de reação. A pessoa que voluntariamente comete esse deslize perante as leis naturais, ela vai criar 2 possibilidades de sufocamento no seu futuro. Um perfeitamente orgânico chamado asma. Isso é estudo da reencarnação, chamado de encarnação posterior. E outro de natureza emocional, chamado depressão, tá? Depressão.
É aquele quadro que se desenha o sentimento na mente da pessoa quando ela volta. Eu tenho uma companheira de atividade espírita, teve uma quantidade grande de filhos. E quando ela chegou aos 46 anos de idade, já bem próximo aí da menopausa, ela engravidou-se, fazia 5 anos que ela tinha tido o filho anterior. Ela engravidou-se, eles foram ao médico, o médico falou, um risco muito grande, as paredes do seu útero estão muito delicadas, e você corre um risco muito grande. Nós aconselhamos a retirada da criança. Tá? E ela foi saber, foi discutir conversou com o marido, os dois se entenderam e decidiram que eles iam enfrentar a coisa. Ela atravessou a gravidez toda deitada na cama, tá? Não se levantar, e acabou tendo a criança. Teve a criança nasceu, não tem problema. Tá? Passaram alguns meses, olha ela grávida outra vez. 47, tá? Mas foi aquela polvorosa dentro de casa. Aquela correria, tá? Muito bem. Eles foram discutir, mas ainda aí eles foram no médico. Fazer aquele medo de tirar, tá? Além de ter aquilo, porque quando eles resolveram ter aquele medo, eles não foram mais. Era um chamado médico de família, né? Não foram mais lá. Foram para outro caminho e tiveram filho. Muito bem. Esse segundo médico arrancou os cabelos da cabeça. Falou tudo que o médico faria numa hora dessa. Né? Vocês não têm responsabilidade. O que é isso, meu Deus do céu? Eles discutiram, resolveram, choraram muito, resolveram enfrentar. Eram espíritos, liam o livro dos espíritos, tá? Resolveram enfrentar a parada. Enfrentaram a parada e foram em frente, e a criança nasceu. Pouco tempo depois ela grávida outra vez. 48 janeiros. Engravidou. Aí agora a situação é diferente, porque ela estava decidida a tocar para frente a gravidez, enfrentasse o risco que tivesse, ela ia tocar para frente a gravidez. Ela entendia que Deus não estaria equivocado em permitir ela. Esse era o pensamento dela naquela hora. Eu estou dizendo só que é um casal. Isso é regra que só o casal deve decidir. Ninguém pode estar impondo decisões na concepção das outras pessoas. Tá? Muito bem. E então, a diferença que havia é que agora o marido ficou contra. Tá? Nos 2 primeiros casos, o marido concordou com ela e os dois resolveram que teriam os filhos. Agora não mais. Agora o marido estava disposto. Vou levar você, nós vamos fazer esse abortamento. Queira você ou não queira. Eu já marquei amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos. O médico vai tirar. Está marcado, está arrumadinho. Já deixei até o cheque lá. Muito bem. Ele dormiu e durante a noite ele sonhou com uma nitidez do sol do meio-dia, tá? Com ele andando no meio de uma pastagem e escutando um grito de uma criança, tá? E ele chegou a ver uma cisterna velha aberta no meio da pastagem e a criança estava escorregando para cair dentro do abismo, tá? E ela estava com as unhas agarradas assim na margem e gritando: papai, não me deixa morrer, deixa, tá? Ele despertou, acordou ela no meio da noite e falou: nós não vamos lá, nós vamos enfrentar os dois, tá? O menino nasceu e hoje é engenheiro. Eu conheço isso assim. Nós estamos lá para lado, na mesma mesa de trabalho de desobsessão. Muito bem. Essa questão aí do filho se arrastando, os filhos narram isso aí na obra de André Luiz com muita nitidez. Tá? Costumam essas lesões que se cometem deliberadamente, criam outras lesões perispirituais. Lá no livro Nosso Lar,
no livro Nosso Lar, de André Luiz, um dos grandes best-sellers da Terra. É dos livros mais vendidos do planeta, tá? O livro Nosso Lar, editado até em japonês. Muito bem, no livro Nosso Lar nós temos um capítulo lá em que havia aquela casa de amparo que ela estava sendo na região entre a zona obscura da terra e a cidade de Nosso Lar. Tem um lugar onde eles trabalham ali, tá? É um pouso de repouso ali, um lar de repouso, onde eles se preparam para vir socorrer as pessoas aqui entre a terra e Nosso Lar. Eles estavam lá numa noite de muita tempestade e criaturas malfazeiras queriam invadir aquele lar. E eles contaram lá com os sistemas de proteção. E o André Luiz ficou convicto porque havia uma mulher querendo entrar. E ela chorava muito e pedia, chorando copiosamente: me deixa entrar, me deixa entrar. Ele ficou com piedade. E ele então queria deixar ela entrar. E um instrutor pediu que ele aguçasse a sua visão de raio-x. Ele aguçou a visão de raio-x dele, que os espíritos podem fazer, os espíritos podem fazer isso. E ele percebeu que o organismo daquela mulher estava todo cheio de manchas escuras. Era o perispírito dela sanando manchas escuras. Ele disse: ó, esse é o verdadeiro caráter dela, não é uma pessoa, não existem espíritos maus. Há criaturas temporariamente ligadas ao mal em decorrência da ignorância. E essa mulher então estava nesse quadro, ela estava tentando iludir aquele quadro ali. Era uma pessoa que deveria entrar para desarticular a proteção que havia ali dentro. Muito bem, e lá tem um esclarecimento que as nossas atitudes infelizes, por atos, elas são gravadas em manchas escuras na parte externa do nosso perispírito, e aquelas mazelas que nós cometemos por pensamentos, aquilo que nós aspiramos, porque desejo costuma realizar, tá? Quando ele é muito intenso, ele interfere na vida dos outros. Aquele desejo indomável, ele é alguma coisa que tem vida própria, tá? Que se projeta no mundo e cria dissensões. Essas atitudes infelizes por pensamento são gravadas na parte interior do perispírito. E quando a gente reencarna, é como quando a gente revela uma fotografia. Você pega uma fotografia, uma moça, quando vai fotografar, ela fica 6 horas e meia diante do espelho. Ficou lá, é brincadeira, tá? Fez nosso preparo, a sua maquiagem, fotografou, fotografia colorida, lindíssima, não é mesmo? Então, o negativo estava com aquela pele dela, a pele da moça, como se fosse louça. Dá a perfeição da pele lá no negativo, né? Aí você pega uma ponta de canivete e faz, tá? Você faz uma fissura no negativo da fotografia e revela a fotografia. A fotografia vai sair com uma cicatriz. Tá? Assim é a reencarnação do perispírito, que traz aquelas deficiências. Não, as deficiências externas, elas aparecem em formas de deformidades ou então de lesões, de feridas, feridas abertas, que a medicação do mundo não contorna, e a interna através de fissuras emocionais. A principal delas é a doença do nosso tempo, já da época de Hipócrates, né? Depressão. A gente não sabe compreender, porque essa tristeza incompreensível, tá? Eu tenho todas as coisas de Cristo. A revista Planeta do mês de dezembro, e a gente lembra disso com muita fraternidade. Ao falar das pessoas, vamos pensar neles como nossos irmãos muito queridos, tá? Mas um rapaz grego de 17 anos de idade, ele desejava realizar o seu projeto de vencer na vida. E vencer na vida, no ideal desses moços como este grego, era ganhar muito dinheiro. E ele veio apenas com a roupa do corpo e o dinheiro da passagem de navio para Buenos Aires, na América do Sul, veio da Grécia. E dentro de pouco tempo, pouco mais de 10 anos de trabalho na indústria do fumo, ele começou a trabalhar na indústria do fumo
começou a exercitar a sua verve de empresário. Se tornou o homem mais rico do planeta Terra. Seu nome era Aristóteles Onassis. Aí se casou, teve um casal de filhos, linda mulher, que tinha todas as coisas, bastava pensar. Tinha uma ilha chamada Escópios do Pacífico, não é mesmo? E mais famosa da Terra. A mulher bastava pensar. Estava nos seus pés tudo que quisesse, mas mesmo assim ela desencarnou de depressão. O filho desencarnou de acidente e a filha também desencarnou de doenças emocionais aqui em Buenos Aires. Ficou uma netinha dele mesmo, casou-se com um cavaleiro brasileiro há poucos dias aí, chamada Tina. A gente percebe então com o respeito que a gente tem por essas criaturas, que são nossos irmãos muito queridos, eu estou dizendo, a revista do Planeta trouxe essa matéria do jeitinho que eu estou dizendo aqui, e eu estou dizendo apenas para dizer que esta realização econômica também não faz esta proeza de livrar a pessoa dessa questão do passado. O que é que nos livra dessa questão do passado? E a gente traz, seguramente, nós não estamos encarnados aqui por fantasia, não. Porque a gente precisa estar encarnados. E dizem que os espíritas encarnados na Terra não são os melhores. São os mais necessitados, por isso vieram num lugar tão seguro e tão bem informado. Receberam tanto porque precisam desse tanto que receberam. Não significa que os das outras religiões sejam melhores do que os espíritas, sejam menos necessitados. Às vezes não estão ainda em condições de poder enfrentar a batalha decisiva com aquele problema que lhe impede de alcançar a felicidade, que os espíritos chamam de luz. Tá? Os espíritos chamam de luz. Então, esse projeto do passado aí, a questão que a gente traz de ontem, a gente nasce criancinha para isso. Qual para o espírito a importância de passar pelo estado da infância? Você que gosta de pesquisa, é a questão 383 do livro dos Espíritos. Eles dizem assim, é que nesta fase ele é mais suscetível de receber as influências dos incumbidos de educar. Ninguém nasceu barbudo, tá? Ninguém nasceu aí adulto. Nasce pequenininho, para que a gente passe por um período de 3.000 dias de sono terapêutico induzido. E nesse despertamento nós somos pagos por uma tarefa de educação. E é para isso que existem pai e mãe. É para isso que existe família. Deus organiza a escola de educação das almas usando as próprias almas. Ele educa o homem usando o próprio homem, mas nem todos se informam ou se conscientizam disso. Então esta é a fase em que nós vamos fazer os apagas do nosso passado. Vem uma questão logo depois, é a 385, que Kardec pergunta aos mensageiros, que é o que ocorre com a personalidade da criatura quando ela sai da puberdade e o seu semblante muda de característica, não tem mais aquele semblante infantil olhar. Ele perde aquela característica, a candura. Que foi o que aconteceu? É o espírito que se modifica. Ele responde assim, não, é que ele retoma o seu passado. Tá? Ele retoma o seu passado. Essa primeira fase, então, chamada de 3.000 dias de sono terapêutico induzido, essa fase de despertamento, é exatamente para nós afastarmos das barreiras. Mas não é apenas essa fase é muito prótica. Isso se dá pela vida inteira, nosso trabalho do dia a dia. Eu tenho uma empresa que presta serviços de advocacia para prefeituras. E numa das muitas prefeituras que eu atendo, eu vou uma vez por semana em cada uma dessas cidades. Tá? Fico lá. Faz lá o agendamento, a minha secretária faz o agendamento, eu vou. E há numa delas um contínuo. E esse contínuo me despertou a atenção, me despertou o interesse, porque todas as vezes que ele entrava na minha sala, entrava um clima como se fosse uma lufada de vento, cheio de beijos de flores. Havia uma vibração
extraordinário. Eu achava aquilo interessante. Passei a saber, sem falar com ele, qual que era o pensamento religioso dele. Ele não tinha pensamento religioso nenhum. E fui chegar ao resultado da coisa. Esse contínuo, por uma decisão dele mesmo, lá ele limpava o chão, lá limpava as mesas, tá? Geralmente eu chegava e ele estava passando uma olhada na minha mesa. Muito bem. Nos finais de semana, ele ia para os hospitais da cidade dar banhos em doentes. Ele resolveu fazer isso, ele gostava disso. Quando não ia para casa, ele ia atrás do doente, tá? Para casa. Ia lá, fazia esse atendimento lá, enquanto o doente não podia. E ele não tinha religião nenhuma. Entre aspas, não é mesmo? Ele tinha a religião de Deus. Não é dar banhos em doentes que resolve, é você ter piedade com contentamento. Paulo de Tarso diz assim: a piedade com contentamento é grande ganho. E Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele diz assim: e não sabemos de nenhuma outra piedade, uma vez que possa trazer prosperidade para o coração. O que é prosperidade, meu irmão? Prosperidade é vitória. Vitória sobre o quê? Sobre o nosso passado, sobre as minhas angústias, sobre a minha tristeza. São essas angústias que realmente nos chamam a atenção. Então aqui nós temos o seguinte, o livro dos Espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Evidentemente que muitos de nós, porque nós vestimos corpos masculinos, tá? Já vestimos e vamos voltar a vestir corpos femininos. E as nossas irmãs são encantadoras aqui, que vestem corpos femininos, já vestiram e vão voltar a vestir corpos masculinos, tá? Para saber, para atingir a perfeição, comenta Allan Kardec num comentário que faz na questão 201, tá? Para atingir a perfeição, os espíritos têm que saber o que sabem os homens e o que sabem as mulheres. Aquele que só como homem houvesse encarnado só saberia o que sabem os homens. E aquele que só como mulher houvesse encarnado só saberia o que sabem as mulheres. Para saberem indistintamente o que sabem os homens e as mulheres, os espíritos renascem também indistintamente como mulheres e homens. Portanto, essa questão aqui do abortamento, nós estamos falando aqui de espírito que veste um corpo feminino. Se nós fizemos isso no passado, temos aí a possibilidade de ter a resposta da nossa instabilidade emocional. Instabilidade emocional. Mas, se estamos aqui com as bênçãos da doutrina espírita, nós vamos tentar resolver o problema do passado e não criar outro para o futuro, né? Nós estamos seguros disso. É para isso que as reuniões instrutivas servem, que elas sejam úteis. De nada adiantará se nós fizermos isso e continuarmos aí mandando ver no acordo, né? Mandando ver é gíria de mocidade, tá? Muito bem. Olha aí. Consequência da depressão. Porque as pessoas se suicidam. Chegam a um nível de instabilidade emocional que se suicidam. Vamos ver o que a doutrina espírita nos fala a respeito dessa questão. Porque a pessoa se suicidou e reencarna outra vez, trazendo síndromes do passado, tá? Tem um livro chamado Ação e Reação, e que fala que no desenvolvimento da idade física da pessoa há uma relação muito aproximada com a mesma idade de cada face de uma encarnação precedente. Portanto, lá está escrito isso aí que eu estou dizendo, no livro Ação e Reação, tá?
uma pessoa que atentou contra a própria vida aos 30 anos de idade, tá? Uma inclinação precedente. Pode acontecer de naquela mesma fase de desenvolvimento do seu organismo, ela ter o mesmo tipo de inclinação, o nosso presente. Então, reflete o nosso passado e Deus não permite para que a gente o trabalhe, para resolver aquele problema, para quitar o compromisso. Então, vamos ver aqui a respeito de suicídio. Qual que seria? Olha, desgosto da vida, suicídio, livro dos Espíritos, é mesmo? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? O que eles dizem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Tá? Em muitos lugares que eu trabalho para mostrar nisso aqui, eles perguntam se não está errado, se não seria sociedade, é saciedade mesmo, tá? É estar saciado, não precisar de nada mais. Os dois países mais estáveis do planeta Terra são do centro europeu. Nós estamos respeitando fraternamente os irmãos daqueles países, tá? São a Suíça e a Suécia. Lá não tem nem classe média como nós temos aqui, só tem classe média alta, tá? Os estudantes norte-americanos que não têm dinheiro, porque a universidade americana é muito cara, muito boa, mas é muito cara, tá? Então os estudantes americanos, eles fazem o curso no dobro do tempo que gasta um estudante, um estudante americano. Se um curso gasta 6 anos, ele vai gastar 12 anos para se formar. Por quê? É porque ele frequenta 6 meses de escola e vai para a Suíça ou para a Suécia, nos outros 6 meses, lavar pratos em restaurantes. Esses países são tão avançados socialmente que eles não têm pessoas de lá que fazem isso. Então os estudantes americanos vão para lá para lavar prato, lavar banheiro, limpar o chão, tá? Durante 6 meses para ganhar dinheiro. Mas nesses dois países é o lugar onde se registra o maior percentual de suicídio na Terra. Então não é aí que está o problema, não é mesmo? O problema está na nossa capacidade de conhecer e perceber a vida. Esse conhecer é aqui, ó. É aqui. Se você pegar o livro Vinha de Luz, você que gosta de pesquisa, chega em casa e dá uma reolhada nisso. Aí tem uma lição chamada lá, estás doente? É um interrogatório, tá? E Emmanuel fala uma coisa fenomenal lá, eu acho. Ele diz assim: se estás doente, lembra-te de que a injeção melhora e o comprimido alivia. Olha que coisa, falando de coisa material mesmo. A injeção melhora e o comprimido alivia. Aí ele vem na outra frase, essa que nos interessa agora, diz assim: não te esqueças, porém, de que todos os males procedem do coração. Jesus falava assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que tipo de tesouro nós temos? Qual é o meu sonho de consumo diário? Tá? No que eu penso todas as horas? No que eu faço todos os dias? Então o projeto nosso é ser feliz, com equilíbrio, com os pés no chão, sabendo que a vida é uma coisa para todas as crianças, a lei de Deus é a mesma para todos. Então, desgosto também, primeiro da falta de fé, depois da saciedade. Tá? Para aquele que usa de suas faculdades com o fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho, olha a palavra trabalho aqui, nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o filtro da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A palavra trabalho é fundamental porque por trabalho se devem entender as ocupações úteis, não é apenas o trabalho material que a gente imagina. Helen Keller nasceu cega, surda e muda, no entanto, através de uma assistente chamada Anne Sullivan. Ela foi uma das mais operosas palestrantes da Terra. Ela foi escolhida para fazer palestra na Casa Branca, nos Estados Unidos, na posse do presidente Dwight Eisenhower.
depois da Segunda Guerra Mundial. Ela é inquieta. Nós temos olhos sobrando. Muito bem. Trabalhar, então, é ter ocupação útil sempre. Qual é o limite do trabalho? O das forças. Suicídio direto, dispor da própria vida. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? Para a gente responder essa questão, nós vamos num outro lugar, no mesmo livro dos Espíritos, dizer o seguinte: pode ser gerado no útero de uma mulher, o corpo de uma criança, desenvolver-se em tamanho e peso, seria uma criança natural, para o qual não tenha sido destinado nenhum espírito. Pode ser desenvolvido no útero de uma mulher, o corpo de uma criança, para o qual não tenha sido destinado nenhum espírito. Nesse caso, a criança nasce, mas não vinga. Quem dá a vida orgânica são os pais, mas é só a vida orgânica. Porque eles perguntam: como pode ser considerado esse feto? Da medicina atuando aqui, nós estamos vendo também uma informação dos espíritos aqui de Emmanuel, que a medicina vai ajudar a melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais desses enfermos. Então, para a gente combater aí a nossa depressãozinha, tá? A gente tem que ter algum trabalho útil na atividade da nossa comunidade. Nós vivemos aqui na nossa comunidade terrestre, tá? Para esse trabalho. Muito bem. Nós vamos ter às 16h15 um intervalo, tá? Um intervalo. Nós vamos então concluir essa parte aqui. Depois nós teremos um intervalo para o nosso debate. Depois. Então, a medicina ensina de conformidade com os créditos morais que a pessoa já atingiu. Segundo, o merecimento de que dispõe. Merecimento de que dispõe. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz, a viver para o amor, ante a glória de Deus. Eu acho isso aqui muito poético, faz lembrar o Luiz Vaz, mesmo. O Luiz Vaz dizia: cessa tudo que a antiga música canta, que outro valor mais alto se levanta. O Luiz Vaz declamou. Isso aqui é tão belo quanto o texto dele. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive cá na terra sempre triste. Esse é o nosso Luiz Vaz. Muito bem, meus irmãos, agora até nós chegarmos lá nas 4h15, nós vamos fazer lá o resultado que eles trouxeram aqui. A profilaxia. A única mensagem que há nos textos espíritas foi esse texto. Está aqui no livro Coragem. Eu não sou sócio da editora, mas nem ganho comissão, tá? Não, a gente faz propaganda de livro espírita, porque ele costuma resolver as nossas dores mais intensas. Você que frequenta trabalho de desobsessão, tá? Você deve saber como é que essas coisas são. Uma médium jovem, mas de uma capacidade mediúnica extraordinária, o espírito se incorporou através dela, tá? E ele gritava: apaga a luz! Meu irmão, que foi? Apaga a luz! Tá? Ele estava percebendo no ambiente a luz dos mensageiros que atendem lá. Ele queria que apagasse a luz dele. Por que você quer que apague a luz, meu irmão? Eu não
eu quero que vejam as mesmas velas da minha pele, não é pele. Os meus pés não são pés, são cascos de animais. A minha pele é grosseira como de crocodilo. E é uma mulher, a mulher não quer ser vista assim. Pelo amor de Deus, apaga, ele é um rastejo, como um réptil. Dizia lá e chorava, mas chorava intensamente. E essa moça que é médium, no outro tempo, quando era ainda solteira, hoje ela tem filhos adultos, ela foi isso. Essa médium que foi aberto o trabalho que nós dirigimos. Se traz o espírito agoniado, as sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira. Essa mensagem de Emmanuel, tá? Concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Você tem que conceder ligeira pausa para você raciocinar. Tem até uma música do ministro Gilberto Gil, fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. O que é esse ficar a sós? Jesus falava disso. Quando orardes, não façais como os hipócritas que se colocam de pé nas sinagogas a fim de serem vistos pelos homens. Eles já receberam o seu galardão. Aí ele volta para a segunda pessoa do singular, tá? Ele estava falando na segunda do plural. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Olha que coisa interessante desse texto do Evangelho. Ele falava: quando orares, não façais como os hipócritas que só oram de pé na sinagoga. Está falando para todo mundo, segunda do plural. Depois veio para a segunda do singular, falando para uma pessoa só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta. O que seria esse quarto? Seria o quarto que tivesse uma porta com uma grade? Claro que não. Esse quarto é a nossa intimidade, tá? É aquela hora que você conversa com você mesmo. Você não tem que criar ilusão para ninguém. Você está falando com Deus ali naquele momento de recolhimento. Fechar a porta significa que você vai se desligar de todas as questões lá de fora. Fechou a porta. E aí você ora até o Pai em segredo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Não é de pedido notável, não é mesmo? Pedir a Deus para fazer da gente um instrumento da paz dele. Viver para a sociedade de que forma? Criando a paz que Deus quer ter na sociedade. Senhor, fazei de mim esse instrumento. E aí, o Giovanni vai falar, o Bernardone, né, vai falar de várias coisas lá. Onde haja ódio, eu serei o amor. Onde haja tristeza, que eu leve alegria. E ele termina dizendo: fazer que eu procure mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, perdoar. Mas aquilo é de uma preciosidade. Nós vimos essa questão hoje, além do nosso projeto. Isso é que tem que fazer, no momento de depressão. Se alguém te ofendeu, desculpa. Mas isso não pode ser uma desculpa de mandar a pessoa embora. Desculpar é a gente reconciliar com o adversário enquanto estamos em caminho com ele. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Chega lá, estende a mão, pede perdão e abraça. Mas eu não dou conta de fazer isso. Tudo bem. Não vamos dar uma outra possibilidade. A possibilidade é essa. Isso é possível? É possível. E se a pessoa não quiser? Emmanuel ensina. Essa recomendação é que a pessoa deve fazer da sua parte. Se ela fez de sua parte, o coração limpo, está resolvido. Contratempos no mundo estarão constantemente no mundo onde estiveres. Parece difíceis recontam de todo o núcleo familiar. Trabalho de novo aqui, lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são imperos e desafios de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Desejem de trabalho. A
ao mesmo tempo é realização impossível, nem Jesus conseguiu. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis de progresso espiritual. Mudanças equivalem ao tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Só que essas mudanças aqui são mudanças internas, tá? Não é a mudança externa, não. Porque tem um cantor da música popular aqui que quebrou o violão num festival de música popular, tá? Ele tem um texto lá de uma música dele, falou, para não dizer que não faz flores, mas tem uma outra que ele diz assim: andei pelo mundo inteiro, percorri sertão e mar, mas a vida não mudava, mudando só de lugar. Quem tem que mudar é a gente, não quer que a gente esteja, tá? De modo que essa mudança aqui equivale ao tratamento da alma para os reajustes necessários à vida. Fracassos hoje são lições para amanhã, são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Se você mudasse para um deserto, você não vai ter cobrador batendo na sua porta. Mas também você não vai ter as alegrias de conviver como nós estamos convivendo aqui hoje. E quando sairmos daqui para onde formos. Tá? De maneira. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação. Não se atiram pedras em árvores que não dão frutos. Se você está trabalhando, você está apresentando resultados. Isso provoca o interesse daqueles que não querem isso. Tá? É preciso enfrentar os problemas porque eles devem existir como testemunhos para o nosso caminho. Andar como um navio de vento e boca não seria experiência nenhuma para ninguém. De maneira que, compreendendo a realidade de toda pessoa que eu sei com felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sujeições de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, coragem. Esta é aquela receita para depressão que está no livro de Emmanuel. Um agradecimento, porque na outra parte nós não queremos aqui. Nós vamos obedecer rigorosamente. Tem desses poetas de cordel, a gente imagina que no plano espiritual, a gente aprendeu que Castro Alves, quando veio ditar aqueles 2 poemas do Parnaso de Além Túmulo, através do Chico, ele veio de Maca. Tá? Castro Alves. Tem um poeta de cordel que resolveu falar da vida, que ele gosta da vida. Tá? E com isso nós agradecemos o carinho de vocês e a paciência bondosa dos irmãos de Berlândia. Tá? Depois nós teremos a outra parte de debate, se os irmãos assim o quiserem. Tá? Depois da nossa confraternização. Então vamos ver o texto do poeta de cordel, pelas mãos do Chico, um poeta mundo espiritual, como é que é a questão dele, tá? Dentro desse quadro de depressão, como a gente vê isso aqui, tá? Ele se chama Leandro Gomes de Barro, um espírito, tá? Que veio através do Chico trazer lá. Ele diz assim: meus irmãos, filhos de Deus, não pensem que sou maluco. Sou apenas cantador do sertão de Pernambuco. Convidado por amigos, minha voz se desemperra no sentido de exaltar a evolução que há na Terra. Não sei se depois da morte sou mais burro por aqui, mas vou falar com franqueza do que eu via e do que eu vi. Em minha casa de taipa, levantada sobre o chão, o teto tremia ao vento, mas não se via ladrão. O pessoal do roçado rezava e dormia cedo. Agora, a noite do povo é rua e enredo. Qualquer palavra era dada com segurança e raiz. Hoje a dívida é cobrada com sentença de juiz. Vestida dos pés
pés ao coco era a pessoa de outrora. Vê-se hoje muita gente com muitas peças de fora. Nas praias, então, o assunto já se tornou coisa feia. Encontra-se em qualquer parte gente pelada na areia. Os meninos do passado tinham vida e mocotó. Agora pensa nos filhos das latas de leite em pó. Alguém aprendia o mal quando estivesse em prisão. Agora o assunto está livre na luz da televisão. Em verdade, a medicina progrediu muito no efeito. Doentes são bem tratados, mas morrem do mesmo jeito. Há tantos remédios novos, não há lista que os resuma, e o livro nos cemitérios não aponta baixa alguma. Grandeza dos tempos novos, procure não sei qual é. Tempo antigo era mais duro, mas contava com mais fé. Progresso humano? Não sei. Se o mundo anda muito exato, tenho saudades do campo, da minha choça no mato. Olha o Espírito dizendo as saudades que ele tem da terra, qual que é? Tá? Do coração em paz. Respeito à terra de agora. E a evolução dos ateus. E a evolução dos ateus. Tudo existe para o bem, pela vontade de Deus. Sei que de tantos impeços nos quais agora me movo, Deus em tudo está criando o brilho de um mundo novo. Agora ele vai dizer para nós como é que ele quer reencarnar, tá? Como é que ele quer reencarnar, ele vai dizer. Mas sou sincero, se agora renascer em minha sina, quero um mundo sem motores, sem guerra e sem gasolina. Vida em Vida é o livro, né, Francisco Campos Xavier. Eu achei interessantíssimo esse espírito contando como é que é o sentimento dele do lado de lá. Significa que a gente tem uma choça no mato. Mas isso é muito bom para a gente perceber que a alegria está em toda parte. Quando esteja a sentimental, a sinceridade do nosso coração no amor em Deus. Então, passar agora para o intervalo. Quem tem já as questões elaboradas, já pode estar sendo deixado à mesa, porque eles não vão estar recolhendo, tá? Muito obrigado.